Canal 2x1, aqui não tem empate, mais um vídeo para você e nós vamos falar sobre os estaduais. Quem estava com saudade do futebol, os jogos voltaram. Brasil afora tem jogo para todo lado, é jogo ruim, jogo péssimo e alguns jogos bons. Poucos jogos bons. Poucos, né? Poucos jogos bons, por sinal. Mas começou os estaduais, Brasil afora, bem, alguns destaques. Eu diria assim, de início, o São Paulo, para mim a melhor apresentação até aqui dos grandes clubes, do que eu vi em campo até aqui. Claro, pegou equipes pequenas, mas o melhor futebol apresentado para mim até agora é a equipe do São Paulo. O Corinthians tropeçou, Flamengo tropeçou também no meio de semana, Bahia e Vitória venceram, o CSA colocou um time alternativo, perdeu lá no Campeonato Alagoano, aí reforçou o time, venceu no meio de semana. Os mineiros começaram também com vitória, mas teve tropeço também no meio da rodada. Berg, Palmeiras começou empatando, já venceu, mas venceu de forma muito magra. Mas você teve uma boa impressão, o que esperar, principalmente dessas grandes equipes aí para a temporada de 2019? Bom, Nex, os estaduais são muito complicados para os grandes clubes. Ou seja, se o clube grande ganha, às vezes não é dada a devida importância, ou o clube acha que já está muito bem para disputar as competições de cunho regional e nacional e também internacional. E aí sai com aquela impressão que está muito bem e quando chega de frente a frente com os grandes clubes, acaba perdendo. Por exemplo, com o Botafogo, com o Vasco, né, que muitas vezes vencem os estaduais e vão para competições mais fortes e lá acabam ficando até mesmo com quase um rebaixamento, como você o Botafogo com o Vasco nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Mas assim, a pressão é muito grande da torcida porque ninguém quer perder. Os clubes grandes não têm tempo para se prepararem, essa é a verdade. Na Europa você tem 90 dias, né, de pré-temporada, no Brasil no máximo um mês e meio, um mês apenas. Então os clubes voltam ainda de forma muito lenta, jogadores ainda sem condição nenhuma de atuarem, mas a torcida não quer saber. Não quer saber. Quer que os caras joguem, corram e que ganhem. Então quando o Flamengo empata com o Resende, por exemplo, a pressão é muito grande, porque tinha lá Arrascaeta, tinha Gabigol, de milhões de investimento, então o clube tem que ganhar. Isso é muito perigoso. Então os estaduais são interessantes, a torcida gosta porque é uma rivalidade muito grande, né, em termos estaduais, mas é perigoso demais, porque os clubes precisam mostrar em campo os investimentos que são feitos, altos investimentos que são feitos, e ao mesmo tempo sem ter condição alguma para isso. Os clubes pequenos que não têm a mesma nível de competição dos clubes grandes estão melhores, né, fisicamente para poder jogar com os clubes grandes. Gostou da estreia de Arrascaeta, de Gabigol? De Arrascaeta, sim. Demonstrou que vai jogar muito no meio campo. Ele tem uma jogada muito para frente, né, ali em direção ao gol. Deu alguns toques interessantes. Ele é muito bom, né, em termos de passe. Mas ainda ele percebe que está mal fisicamente, ainda está voltando pré-temporada, não conhece o grupo, o clube, então está ainda em fase de adaptação. Agora, acho que o Gabigol ficou devendo. E dessas contratações, dessas movimentações do mercado, quem chegou bem, Pablo, 2 partidas, 2 gols, muita movimentação, é um jogador voluntarioso e parece que o São Paulo pode engrenar esse ano. O São Paulo, no ano passado, ficou muito devendo em relação a essa velocidade, né, essa força física, porque o time era considerado muito velho. Então, Pablo, cara jovem, muita força, muita velocidade, chega para agregar muito valor ao São Paulo. Eu aposto muito no São Paulo, por exemplo, porque o São Paulo, ano passado, já tinha um bom time. E os jogadores que chegaram foram jogadores que jogam praticamente qualquer clube. Então eu acho que o São Paulo, vamos ficar atentos ao São Paulo, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma grande temporada. Contratou jogadores, né, específicos, pontuais para as deficiências que apresentou, né, em 2018. Trouxe um goleiro seguro, né, o goleiro estava bem no futebol mexicano, então eu acho que o São Paulo vai ser uma das equipes que vai brigar aí com o Flamengo, com o Palmeiras, e há também aquela expectativa do Corinthians, né, a volta de Carille, algumas contratações pontuais, mas até agora o Timão também não engrenou. Carille deu até entrevista no Bem Amigos, né, da Globo, e ele disse que, do Sport TV na verdade, ele disse que encontrou o Corinthians melhor em termos de condições para crescer do que na época ele pegou o Corinthians tempos atrás, e depois a gente sabe o que aconteceu, né? Foi campeão paulista, campeão brasileiro, então ele deu assim, boas expectativas para os torcedores
do Corinthians. Ele acha que o time vai crescer muito Eu ainda. gosto muito das entrevistas de Carille. Eu acho que os treinadores deveriam ser como. Eu acho ele muito seguro, centrado, muito coerente. Eu vejo muito treinador escondendo, fala ele é muito realista, sincero, ele fala a verdade, sincero. ele explica, ele fala. É um treinador muito inteligente, eu admiro muito o pouco tempo que a gente o vê na elite do futebol, mas ele fala detalhes, ele dá características do jogador que corre por dentro, do jogador que corre determinado, que bate de tal forma na bola. Então mostra que é um estudioso, mostra que conhece detalhes de cada jogador. Poucos treinadores eu vejo falar, os treinadores são muito generalistas, né? Fala muito assim, aquela coisa, e ele fala especificamente jogador por jogador, a forma de jogar. É um treinador muito inteligente e parece que pesquisa muito sobre futebol, sobre os adversários e conhece muito sua equipe. Então, por isso que eu sempre aposto no vejo o Corinthians como, de fato, um clube a crescer muito esse ano. Sempre aquela Wagner Lopes está chegando, então o clube vai crescer, o time vai fortalecer. Ele é um grande técnico. É um grande treinador. E ele deixou bem claro, encontrou o Corinthians agora melhor do que antes. Então, o homem foi campeão na época que pegou esse pior. E agora encontrou melhor, possivelmente o Corinthians vai ser, de fato, um dos grandes times a ser batido. Bem, Mauro César soltou o verbo no seu canal no YouTube, criticando a postura de Abel, que o Flamengo investiu e lá vai cacetar de milhões para colocar um time todo. Eu concordo mais com o Abel, porque eu entendo que se você tem um grande elenco, eu acho que o mais prudente é você fazer isso. O Mauro César é muito crítico, mas dessa vez exagerou um pouco, né? Calma, paciência, Mauro. Calma. Tá bem agitado, Mauro César. É o segundo jogo, né, do time. Mas eu acho correto essa... O Flamengo não teve tempo, né? Como o São Paulo também não teve muito para se preparar, porque teve, né, a Florida Cup. Então, assim, foram 10 dias apenas de preparação. O São Paulo, a gente está vendo que está fazendo rodízio assim, 3, 4 jogadores por partida, mas o Flamengo, o Abel já disse que ia fazer isso. Eu gosto da ideia de Abel. Eu gosto dessa ideia de você ter 2 times. E aí, quem for bem no time vai passando de um time pro outro. Acho que ele exagerou em relação ao meio campo. Ele colocou 3 cabeças de área para jogarem, né? Então, não, mas foi exagerou como um pouco. Mas foi como o time Mudou o perfil do time. O Flamengo tem um perfil, né, tático. E ele colocou 3 cabeças de área que realmente o clube não joga. Então jogou Pires da Mota, Hugo Moura e... esqueci o nome do camarada agora. Jean Lucas. Então, jogadores com características muito de marcação, jogando no meio campo, então o time ficou muito fechado, sem opções para o ataque. E a Arrascaeta chegando ainda, né, sem condições físicas adequadas, então mas eu pesou muito em termos ofensivos do time. Mas está muito cedo, qualquer crítica agora Mas eu gosto dessa ideia de 2 times. E aí, quem for bem e merecer a vaga no A, tira alguém do time A, vai... Ele está buscando, né, Nex, 2 times. O Flamengo não tem hoje, na verdade, 2 times como o Palmeiras tem. Não tem. Então tem algumas peças. Mas agora começa a melhorar. Com a chegada de Bruno Henrique, por exemplo, aí já Vitinho já fica Precisa de mais laterais, precisa de mais outro zagueiro. Então o time, na verdade, o Flamengo não tem um elenco hoje com 2 times fortes para jogarem 2 competições diferentes. Então ele está buscando isso ainda. Na verdade não alcançou. O Flamengo ainda precisa de outras peças para poder ter 2 elencos, 2 times fortes, na verdade. Então tá aí, deixe nos comentários quem vai ser campeão aí do seu estado. Nós até fizemos um vídeo no meio de semana relembrando os campeões de 2018. Você se lembra? Vai no canal 2A1, pesquise o nosso vídeo e fique sabendo todos os campeões de todos os estados do país. E deixe também nos comentários qual sua aposta para 2019. Tem também a fila, né? O São Paulo está numa fila que já faz tempo que o São Paulo não ganha o campeonato estadual. Palmeiras também, algumas equipes estão na fila. Será que vão sair da fila em 2019? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.